Estamos chegando com mais um Imaculada Cast. Uma alegria estar com você, você conosco, aqui direto do Santuário Nacional de Aparecida, na 60ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Esse novo quadro dentro da Rede Imaculada de Comunicação que quer te aproximar do episcopado brasileiro. E hoje estamos com Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande, onde temos a nossa TV Imaculada. Dom Dimas, seja bem-vindo ao Imaculada Cast. Muito obrigado, agradeço também pela oportunidade. Dom Dimas, o senhor já é um parceiro da Milícia da Imaculada já há um grande tempo. Lembre do senhor como secretário-geral da CNBB. Bons tempos. Bons tempos, mas também na comunicação da CNBB. Teve grandes avanços, o senhor também ali, após o mandato de Dom Orani, se eu não me engano, era isso? Exato. Foi criada a comissão, que não existia antes. No meu tempo, criou-se a comissão para a juventude e a comissão para a comunicação. Dom Eduardo foi o primeiro presidente da comissão para a juventude e eu da comunicação. E depois vocês dois, na Arquidiocese de Campo Grande? Nós dois éramos bispos de Campo Grande, eu arcebispo e ele bispo auxiliar. Nosso abraço a Dom Eduardo Pinheiro da Silva, também salesiano, muito colaborou conosco ali na Rede Imaculada de Comunicação, em especial ali na TV Imaculada. Mas, Dom Dimas, me fale uma coisa, onde nasceu Dom Dimas? Boa Esperança, sul de Minas. Bom mineiro. Mineiro, uai. Pãozinho de queijo, cafezinho, não pode faltar. Dá pão de queijo para mineiro e dá milho para bode. Tá certo. E a sua vida, a sua escolha ao sacerdócio, ela surgiu de criança? Era convívio familiar, grupo de jovens? O que levou o senhor a ser sacerdote? Foi uma briga longa. Na realidade, eu nunca pensei em ser padre, não. Quando eu sou de família católica, assim, meu pai era vicentino. Minha mãe, eu tinha 9 anos, me colocou para estudar música, porque sempre sonhou ter um filho que tocasse na igreja. Mas eu fui para São José dos Campos para fazer engenharia, não pensava em ser padre. A ideia surgiu lá, no segundo ano da faculdade, mas mesmo assim eu decidi completar o curso, trabalhei ainda 4 anos e só depois é que eu entrei para o seminário. Então o senhor cursou engenharia? Cursei engenharia eletrônica e fiz o mestrado também, os créditos do mestrado. Mas o instituto que o senhor entrou para estudar, o senhor teve que dedicar horas de estudo, era bem difícil, né, o processo. Então o senhor tinha em mente, não, eu quero ser um engenheiro, eu quero ajudar as pessoas com um dom que eu acho que eu tenho, que é os números e tudo mais. E no segundo ano, depois de passar por um processo, uma seleção bem difícil, o senhor resolve. Eu me encontrei com um grupo de alunos e também de pessoas da cidade. Nós nos reunimos toda semana para meditação, para oração. E aí eu fui sentindo Deus muito mais próximo do que eu conhecia antes. E aí comecei a pensar mais seriamente na possibilidade de uma consagração. Mas justamente um elemento importante era se Deus tinha me permitido chegar até ali, como você mesmo disse, num vestibular bastante difícil, bastante desafiador, ele devia ter alguma coisa a meu propósito. E aí, por isso é que eu decidi terminar o curso e, enquanto isso, amadurecia o meu discernimento. E o senhor terminou o curso e o senhor trabalhou na área? Trabalhei 2 anos e meio no Foguetão Brasileiro, depois 1 ano e meio na Ericsson, e aí é que eu fui para o seminário. E o seu amor, podemos dizer, a comunicação, ela se deu junto ao sacerdócio, veio posterior, porque o seu jeitinho mineirinho parece que o senhor é meio quietinho, bem na sua. Eu diria que muito cedo, ainda nos tempos da faculdade, aliás até antes, como adolescente, já se manifestava uma certa facilidade para falar, para escrever, embora eu seja preguiçoso para escrever, mas com frequência me chamavam para reflexões, para até pregação de retiros, de encontros,
Isso nos tempos da engenharia e logo depois também como engenheiro. Nos tempos do estudo, né, da engenharia e como engenheiro. Mas eu tocava violão, acordeon, estudei piano, de modo que tinha uma certa tendência para a comunicação. Mas nunca pensei em ser um padre midiático ou qualquer coisa assim. De qualquer maneira, quando eu fui nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro, eu comecei a gravar comentários à terceira parte do catecismo, que trata da moral católica, eram programas para rádio. E depois que eu fui nomeado para São José dos Campos, para São José dos Campos não, eu sou do clero de São José dos Campos, mas aliás, em São José dos Campos também, eu era pároco lá, eu gravava programas para rádio mensagem, gravava também. Sim. Aliás, tempos em que eu gravava sozinho, né? Tinha aquelas fitas grossas assim, microfone aqui, ali eu mesmo operava os equipamentos, o Padre Zezinho gravou um playback para mim e assim a gente se divertia ali. E depois que eu fui para Campo Grande, eu passei a gravar para a TV comentário do Credo. E isso continua até hoje. Continua até hoje. Hoje ainda veiculamos sim as suas gravações lá na TV Imaculada, lá em Campo Grande. E Dom Dimas, quando surgiu a ideia de subdividir aquela comissão que depois passou a ter educação, cultura e comunicação, que o senhor assumiu a comunicação, naquele momento, como o senhor encarou algo novo dentro de uma conferência que é uma das maiores do mundo e algo que o senhor gostava, até tinha dom, mas é algo que estava começando, estava embrionário? Na verdade, a minha experiência de vida me ensinou a não fazer muitos planos para a minha vida pessoal. A gente faz plano pastoral, faz plano financeiro, para a diocese, mas na minha vida não. Como eu disse, eu nunca pensei em ser padre, fui. Aliás, eu nunca tinha ouvido falar desse tal de ITA, até que um dia 2 colegas de colégio me mostraram o prospecto, eu olhei, amor à primeira vista, só fiz vestibular para lá, falei, é isso que eu quero e pronto. E foi no primeiro vestibular que o senhor fez? Não, fiz 2 vezes. Fez 2 vezes? Insistente, viu? Não fiz para outro lugar, só para lá. Só para lá. Só para lá. E depois, lá dentro, surge a ideia de ser padre. Aí, nunca pensei em estudar no Mosteiro de São Bento de São Paulo. Fiz a filosofia lá. Nunca pensei em ir para Roma. Depois de padre, fiquei quase 5 anos em Roma. Aí voltei como professor e, de repente, me chamam para ser assessor da CNBB. Também nunca estava nos meus planos. Depois de 3 anos, o núncio me chama dizendo que eu seria bispo auxiliar do Rio de Janeiro. O mineiro aqui nunca aguentou ficar mais que uma semana na praia, de repente ia mudar para o Rio, né? Lá no Rio, a primeira tarefa que me dão é a pastoral carcerária. Eu ficava pensando desafiador, o que eu vou fazer com Bangu. Só em Bangu eram 16 unidades, né? Mas tinha um estado inteiro. De repente me elegem secretário-geral do CNBB. Aí 4 anos depois o núncio chega e me diz, você vai para Campo Grande. Campo Grande. Ou seja, deixa Deus conduzir. Deixa nas mãos de Deus, deixa Ele agir e conforme o desafio vai chegando, o senhor vai mergulhando. A gente encara, porque se é projeto de Deus, é Ele que vai fazer mesmo, né? Dentro da comunicação, o maior desafio é evangelizar. É fácil comunicar algo que dá na cabeça, a pessoa vai lá e fala. Mas evangelizar inclui moral, inclui ética, inclui conhecimento, leitura. Qual é o maior papel, qual é o maior desafio daquela pessoa que deseja evangelizar? Isso, orientação vindo do primeiro presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, Dom Dimas. Apelo para o meu professor, Padre Zezinho. Padre Zezinho sempre gostava de dizer que o comunicador tem que ler bastante, ele tem que estar sempre atualizado.
Ele sempre insistiu conosco que a igreja é a maior produtora de conteúdos do mundo. Nós temos 2 milênios de conteúdos para poder estar passando para o povo. Então é preciso conhecer esse depósito da fé e toda a história da espiritualidade, toda a história da igreja, do cristianismo, dos santos. Quer dizer, o conteúdo não nos falta. Então estar sempre atualizado, estar sempre em sintonia com a igreja do seu tempo, porque nós não evangelizamos assim no ar, mas para pessoas concretas. Então essa comunhão com o magistério, essa comunhão com a própria CNBB, era algo que ele sempre insistia conosco. E naturalmente, não achar que nós somos capazes de tudo. Eu posso saber determinados conteúdos, mas eu não tenho a técnica que a juventude, por exemplo, tem sobejamente. Então, saber trabalhar em equipe de tal maneira que um entra com o conteúdo, o outro entra com a técnica, é igualmente importante. E investir na comunicação, né? Se a gente não investe, realmente ela não acontece. Os papas todos trazem lições muito boas para o Dia Mundial das Comunicações, e aí já são décadas também que isso acontece. E lembrar que o silêncio faz parte da comunicação. A comunicação personalizada, ela é muito importante, por isso que nunca uma catequese assim online vai dispensar os encontros pessoais. E essa acolhida, formiguinha, corpo a corpo, ela é insubstituível, né? Dom Dimas, obrigado a sua participação aqui no Imaculada Cast. Hoje, os jovens estão muito ligados na questão de comunicação, principalmente os jovens pasconeiros, né? O pastoral de comunicação que está aí em praticamente todas as paróquias tiveram um avanço durante a pandemia. E qual seria, então, Dom Dimas, sua palavra de incentivo aos pasconeiros para que continuem fiéis à missão de evangelizar do seu jeito, sem criar uma nova identidade, mas sendo essa igreja que tem 2.000 anos de histórias, como diz o seu professor, para levar hoje ao mundo a boa nova de Jesus Cristo? Eu acho que a fala ela serve também para os pasconeiros, né? Naturalmente, os pasconeiros não são necessariamente formados em teologia, mas é muito importante, em primeiro lugar, evitar achismos. Falo isso sempre para os seminaristas quando eles vão em missão. Vocês falam em nome da igreja. Existem certas questões que você pode opinar, mas quando se trata da fé e da moral, nós não temos o direito de estar opinando. Então, na medida do possível, não ser franco atirador, conhecer ao menos aquele tema sobre o qual você vai comunicar, sobre o qual você vai falar, e não tenha medo de ler e de ouvir bons conteúdos para a sua própria formação. Acho que para todo pasconeiro a Bíblia e o Catecismo deveriam ser 2 livros companheiros de caminhada. Obrigado, Dom Dimas. Obrigado pela a tua abertura e tua continuidade ao nosso trabalho de evangelização da TV Imaculada em Campo Grande. Obrigado por ser esse grande parceiro da Rede Imaculada de Comunicação, Dom Dimas. A nossa arquidiocese só tem a agradecer à Rede Imaculada de Comunicação por manter, e não é fácil manter uma TV com toda a sua equipe dedicada, como é o caso da TV Imaculada. Campo Grande é uma das pouquíssimas dioceses do Brasil que tem esse privilégio. Que nossa querida Mamãe do Céu, a Imaculada, cubra com seu manto a todos os milites, a todos aqueles que fazem a comunicação acontecer na Rede Imaculada de Comunicação. A você que acompanhou o Imaculada Cast, muito obrigado por estar conosco aqui, direto do Santuário Nacional, onde acontece a maior Assembleia Geral de Bispos, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O nosso abraço e esperamos você conosco sempre aqui no Imaculada Cast. Obrigado, Dom Dimas, sua bênção, e Deus esteja sempre ao seu lado,
mostrando novas coisas, porque aprendi muito contigo hoje, Dom Dimas. E que Deus abençoe as nossas famílias e os nossos pasconeiros em particular.